Capítulo de número 4, a partir do versículo 4. Então leiamos a palavra de Deus, que nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações, as vossas petições, sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E adorando o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei que é do conhecimento de todos, aqueles que gostam de ler a palavra de Deus, conhecer um pouco mais das coisas de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele está preso. Essa carta, ela é basicamente uma despedida antecipada do apóstolo Paulo dos irmãos da igreja amada em Filipos. Aleluia. Essa igreja era uma igreja a qual saiu das entranhas de Paulo. Paulo evangelizou, discipulou e abençoou aquela igreja desde o começo do nascimento daquela igreja. E foi uma igreja que acompanhou o ministério de Paulo e o ajudou durante todo o seu ministério. Nós vamos descobrir isso em decorrer da carta aos Filipenses. Glória a Deus, aleluia. Nós entendemos isso, mas não é aonde eu quero ministrar a palavra de Deus, só para que os irmãos conheçam um pouco mais. Paulo está preso, e é interessante que Paulo ele foi preso por 5 vezes, e está dentro da palavra de Deus. Nós vemos que a primeira prisão de Paulo, ele foi preso em Filipos, capítulo 16 de Atos, versículo 19 ao versículo de número 24. A segunda prisão de Paulo foi em Jerusalém, Atos capítulo 21, versículo 33 em diante. A terceira prisão de Paulo foi preso em Cesareia, está em Atos capítulo 23, versículo 23 em diante. A quarta prisão de Paulo Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, né? Esta é a quarta prisão de Paulo e a primeira vez que ele é preso em Roma, Atos capítulo de número 28, versículo 16 em diante. E a quinta prisão de Paulo foi preso em Éfeso, está em primeira carta de Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 8 em diante. Então nós vemos que Paulo foi preso por 5 vezes e está aqui dentro da palavra de Deus. Aí a gente começa a imaginar e a entender. Alguém que não conhece as Escrituras, alguém que não conhece a Bíblia, vai dizer: esse homem era um criminoso daqueles bem perigoso. Esse homem ele deveria ser um daqueles que praticava todo tipo de criminalidade, todo tipo de maldade. Para este homem ser preso 5 vezes, tanto que quando nós vamos ler lá em Atos capítulo de número 28, alguém até acha ele um criminoso tão grande que ele não poderia viver, que quando Paulo ele vai pegar um graveto para poder colocar na fogueira, a cobra morde a mão dele, ou pica a mão dele da forma que você bem entender, e ali aqueles homens daquela ilha começam a dizer: esse homem é um criminoso tão terrível que Deus enviou até uma cobra para matar ele. Mas depois, no decorrer da história, a gente vê que é ao contrário, que ele não morre, mesmo sendo picado por uma serpente venenosa, ele continua aleluia. E aí continua fazendo a obra de Deus. Interessante nós entendermos isto, que Paulo ele é apenas uma pessoa injustiçada pela justiça dos homens. Paulo ele é perseguido, Paulo ele é preso porque pregava o amor, pregava a salvação, pregava a ressurreição, pregava o evangelho, pregava o amor de Deus para a humanidade. E quando nós começamos a entender, começamos a analisar tudo isso,
nós podemos entender também que uma pessoa como essa, irmão, que está fazendo bem, que está fazendo a justiça, que está pregando a palavra de Deus, tem uma perseguição tão grande contra a sua vida, ao ponto desta pessoa ser açoitada, esta pessoa ser presa por 5 vezes. Alguém pode olhar e dizer: esse homem é o homem mais amargo da terra, esse homem é o homem mais infeliz que possa existir na terra. Não existe ninguém mais triste, não existe ninguém mais amargo, Aleluia, glória a Deus. Digamos assim, de uma forma tão para baixo, cheio de depressão. Nos nossos dias nós diríamos assim, um homem cheio de depressão, cheio de amargura, cheio de tristeza. Mas quando nós olhamos para o livro de Filipenses, nós entendemos que aquele homem que deveria ser este tipo de pessoa é, ao contrário, este homem é um homem cheio de alegria, um homem cheio de felicidade, um homem cheio de gozo, um homem cheio de contentamento. Aleluia! É um homem que, mesmo estando preso, está trazendo alegria, gozo, uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Para aqueles que estão livres, para aqueles que estão soltos, aqueles que não têm uma corrente, aqueles que não têm uma cadeia na sua mão. Veja bem o que ele começa a dizer dentro da palavra de Deus, dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo: regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Ele traz uma palavra de conforto para a igreja, ele traz uma palavra de alegria para a igreja. Ele está dizendo para os crentes de Filipos, está dizendo para os crentes da igreja, dizendo: não fique triste, não fique para baixo, não fique amargurado, não fique glória, triste, aleluia, por causa das lutas, por causa das perseguições, por causa dos